Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Paralelo Metafórico. Hoje vamos analisar não um caso famoso, muito menos relatar mortes provocadas por serial killers. No vídeo de hoje, iremos falar sobre morte acidental. No caso, a morte do jovem Joshua Maddox, que parece ter sido tudo, menos acidental. Joshua desapareceu em 2008 e 7 anos depois foi encontrado em uma cabana abandonada que ficava a apenas 2 quarteirões de sua casa. A pergunta que permanece no ar é o que ele foi fazer naquela cabana. Joshua Maddox morava em Woodland Park, uma pequena cidade com uma população de cerca de 7.500 habitantes. O local se entrelaçava com as belezas naturais da Floresta Nacional de Pike, em Teller County, Colorado. Josh tinha 1,80 m de altura e pesava cerca de 72 quilos e aparentemente tinha uma mente criativa e de espírito livre. Ele levava uma vida sem preocupações, gostava de deixar o cabelo crescer, a barba por fazer, amava música e tocava violão. Josh passava grande parte do tempo livre escrevendo em seu quarto. Na escola, ele era um aluno brilhante, segundo seus professores, e era aparentemente muito querido e conhecido por todos. Seus pais eram divorciados e Josh morava com seu pai, Mike, e suas 2 irmãs, Kate e Ruth. Em 8 de maio de 2008, ele saiu de casa dizendo à irmã Kate que estava saindo para passear na floresta e que não tinha hora para voltar. O garoto amava a natureza e muitas vezes saía para caminhar sozinho e acampar. Então, sua irmã não notou nada de estranho em suas atitudes. Mas quando ele não voltou mais tarde, naquela noite, a preocupação tomou conta de todos. Apesar de ser um jovem entusiasmado com a vida, ele nunca havia saído sem dizer quando voltava. Mas Josh era um bom garoto e talvez estivesse curtindo a natureza em sua imensidão inspiradora, como ele costumava dizer. A princípio, a preocupação de sua família era apenas um pequeno incômodo. Mas lá no fundo, no entanto, eles estavam aterrorizados e chegaram a achar que Josh havia abandonado a todos e se mudado para outra cidade a fim de viver a sua tão sonhada vida de mochileiro. Após dias sem dar notícias, suas irmãs então começaram a procurar por Josh na casa de alguns amigos e em locais onde ele costumava ir para caminhar e acampar. Até que finalmente o seu pai levou o desaparecimento repentino de seu filho mais a sério e em 13 de maio chamou a polícia para avisar que Josh havia desaparecido. Eu levantei uma manhã e Josh estava lá. Então, ele simplesmente nunca mais voltou para casa. No dia seguinte, ele ainda não tinha voltado. Então, eu liguei para os amigos dele, mas ninguém ouviu. Ninguém sabia onde ele estava e ele não falou nada a ninguém. Foi então que eu percebi que algo errado havia acontecido com o meu filho e entrei em desespero. As buscas foram iniciadas e dezenas de pessoas se espalharam por toda a parte, vasculhando a vizinhança e as áreas mais remotas do parque florestal. Os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em meses e os meses viraram anos. E mesmo assim, nenhuma pista sobre Josh foi encontrada, nenhum rastro, nada. A esperança de encontrar Josh começou a desaparecer e sua irmã Kate desabafou em suas redes sociais, falando que não suportava mais chegar em casa e não ver o seu irmão cantando e tocando o seu violão. O silêncio da ausência de Josh parecia uma enorme pedra prensando meu coração e uma tristeza profunda começou a tomar conta de mim. Quando percebi, já não dormia há dias e nem sequer lembrava da última vez que havia tido uma refeição decente sem desabar em um choro descontrolado. Kate começou a achar que o seu irmão havia fugido de casa para buscar uma vida de aventuras fora de sua cidade, mas no fundo, ela sabia que não haviam motivos para ele fugir e chegou a comentar que se ele falasse para o seu pai que queria ir embora, ele não o impediria. Meu pai sempre foi muito bom e paciente com todos nós e foi por isso que decidimos morar com ele quando minha mãe foi embora. Josh não tinha motivos para fugir. Mesmo assim, Kate começou uma campanha incansável pelas cidades vizinhas com cartazes, redes sociais e até programas de rádio, mas nenhuma resposta chegou. A família também não tinha motivos para acreditar que Josh havia se envolvido em algum problema mais sério, como drogas ou algo do tipo,
e ele não havia deixado nenhum sinal que estivesse passando por problemas de saúde mental, embora, 2 anos antes de seu desaparecimento, em 1º de junho de 2006, uma semana antes de se formar no ensino médio, o irmão mais velho de Josh, Zachary, havia se suicidado. Seu pai falou sobre a morte trágica de seu filho e como isso afetou Josh. Eu enterrei meus 2 filhos, sabe? Isso é errado. A ordem natural da vida diz que os filhos devem enterrar os seus pais. E hoje eu sei o porquê disso. A dor é tão gigantesca que chega a não caber no peito. Quando o irmão de Josh morreu, isso empurrou toda a família para o limite. Foi um grande choque para todos, mas principalmente para Josh, que era tão ligado com seu irmão. Lembro que ele ficou dias sem falar uma palavra. Apesar desse período difícil, no entanto, sua família observou que Josh estava indo bem em sua vida social e estava feliz na época em que desapareceu. A polícia não tinha motivos para suspeitar de nenhuma atividade criminosa e, portanto, o listou como uma pessoa desaparecida. As buscas continuaram e o seu chamado no arquivo de pessoas desaparecidas permaneceu aberto. O pai de Josh, Mike, resolveu se mudar da cidade onde moravam, pois as lembranças de seu filho vinham à tona em cada esquina que passava. Porém, ele não vendeu a casa e manteve a propriedade da família depois que eles se mudaram. Caso Josh voltasse, lá seria o primeiro lugar onde ele procuraria. Mas as notícias sobre Josh continuaram nulas por anos, até 2015, quando um construtor local chamado Chuck Murphy fez uma descoberta aterradora. Em 2015, Chuck Murphy, um construtor do Colorado Spring, estava demolindo sua antiga cabana de madeira que ficava em um grande pedaço de terra cercado por pinheiros altos. A cabana já não era usada há mais de 10 anos e estava em ruínas. Chuck tomou a decisão de demolir o prédio para dar lugar a um empreendimento, e em agosto chegou a hora de começar a demolir. Quando alguns homens começaram a derrubar a chaminé, eles descobriram que parecia ser o corpo de uma pessoa, um jovem. O corpo estava apertado em uma posição fetal, com as pernas acima da cabeça. Eles então chamaram a polícia imediatamente, que chegou pouco tempo depois com um médico legista do condado, que, com a ajuda de um odontólogo, usou registros dentários para identificar positivamente o cadáver como sendo o de Joshua Maddox. A velha cabana ficava a menos de 1,5 km de distância da casa do garoto. A família Maddox ficou atônita quando as notícias da descoberta do corpo de Josh foram entregues. Sua irmã Kate disse à imprensa: "Isso não faz nenhum sentido. Nós estávamos realmente esperando que ele estivesse em qualquer outro lugar do mundo, e não que ele estaria tão próximo da gente o tempo todo." Al Born, o legista do condado de Teller, realizou uma autópsia e não encontrou evidências de nenhum medicamento no sistema de Josh. Exames mais minuciosos não mostraram nenhum sinal de trauma. Não haviam ossos quebrados, nenhuma marca de faca, não haviam buracos de bala. As investigações iniciais levaram a crer que tudo não passou de um terrível acidente. Josh deve ter subido na cabana, se desequilibrado e caído em uma posição que não dava para se mexer ou respirar. O médico legista disse posteriormente à imprensa que não foi uma morte instantânea. Como ele morreu é apenas uma questão de especulação, mas sabemos que ele não morreu de fome, porque isso leva muitas semanas e alguém o teria ouvido gritar. Então, podemos pensar em desidratação. Isso pode levar alguns dias. E uma outra hipótese seria hipotermia, que pode levar de 1 a 2 dias, pois no dia do desaparecimento de Josh, a temperatura na região foi registrada em menos 6 graus Celsius. Apesar dos exames não mostrarem devido ao tempo e à decomposição do corpo, eu acredito que ele caiu acidentalmente e ficou preso em uma posição sem conseguir se mexer ou respirar. Mas não temos evidências para dizer quais dessas teorias são verdadeiras ou se todas aconteceram de uma vez. Imediatamente após a publicação do laudo do legista, Chuck, o proprietário da cabana, questionou a conclusão do médico quanto à morte acidental. Dr. Byrne declarou que a posição de Josh na chaminé deixava parecer ter sido um ato voluntário dele para talvez entrar na chaminé. No entanto, Chuck afirmou que isso seria impossível, pois a chaminé foi construída por ele mesmo, e durante sua construção,
Ele teria colocado uma grande rede de arame grossa pendurada em ganchos de aço para impedir que animais e detritos se alojassem dentro da chaminé ou entrassem na própria cabana. Era uma grade de arame pesada, além de uma fileira de tijolos no topo que afunilava a entrada. Isso levou a um retorno sutil do caso, mas populares afirmaram que a grade já estava bastante enferrujada e corroída. Dr. Byrne afirmou que quando chegou ao local, ninguém relatou ou viu a malha de metal, e quando a chaminé foi totalmente demolida, esta malha não estava lá. No entanto, Chuck disse que durante a demolição, todas as peças de metal foram guardadas na parte traseira de um caminhão e foram levadas para uma sucata, o que explicaria por que a estrutura de metal não foi claramente identificada pelo médico legista, pois não estava em nenhum lugar perto da chaminé no momento da visita dos policiais. Chuck afirmou que não houve um acidente. Alguém deliberadamente retirou a malha de metal e atraiu o jovem Josh para o local e deu fim à sua vida. Ele afirmava isso pois sabia que a cabana era usada por mendigos e usuários de drogas. Inclusive, já havia feito vários boletins de ocorrência na polícia por causa de algumas invasões anos antes. Com este conflito que se tornou público, a polícia resolveu reabrir o caso 3 dias após a sua conclusão inicial. Vale lembrar que o corpo de Josh havia sido encontrado em posição fetal, com as pernas acima da cabeça e desarticuladas do torso. Para ter chegado a essa posição, ele teria que ter entrado de costas na chaminé. Essa era uma posição bastante incomum, e Dr. Byrne comentou anteriormente que achava que seria necessário 2 pessoas para posicioná-lo dessa maneira. Mas não foi só por isso que a polícia reabriu o caso. Haviam outras dúvidas. Quando o corpo de Josh foi encontrado, ele estava sem as suas roupas. Ele foi encontrado usando apenas uma camiseta de malha fina. Isso já seria algo incomum, principalmente pelo clima frio da região. E mais, as suas roupas haviam sido encontradas dentro da cabana, dobradas ao lado da lareira. O fato não havia passado despercebido pela polícia. Dr. Byrne, inclusive, comentou sobre este fato em seu relatório, mas foi concluído que primeiro ele entrou na cabana, tirou as roupas e subiu no telhado, depois caiu na chaminé. Mesmo sendo um fato estranho, não haviam pistas para se pensar diferente. Mesmo após a reabertura do caso e novas análises no local do crime, a perícia chegou à mesma conclusão: morte acidental. Depois do resultado, Chuck apenas disse que não havia como Josh ter caído dentro da chaminé sem ter tirado a malha de ferro. Ele precisaria de ajuda de outra pessoa para retirá-la. Chuck continuou convencido de que a morte de Joshua Maddox não foi acidental. Nesse meio tempo, a polícia recebeu várias ligações sugerindo pistas e nomeando suspeitos que poderiam ter assassinado Josh. Um dos principais suspeitos, embora seu nome não tenha sido divulgado para a mídia, estava preso em uma penitenciária do Texas na época do crime, portanto, seria impossível dele ter feito algo. Haviam dicas de amigos de Josh falando sobre a última pessoa a ser visto com ele, que seria Andrew, um jovem com históricos de depressão que era muito conhecido na época por arranjar confusão com todos na cidade. Porém, a polícia refutou a sua prisão por falta de provas e mais, segundo os especialistas, ele não seria capaz de ter colocado Josh naquela posição sozinho, quanto mais tiraram a malha de ferro fundido da chaminé, se é que esta malha ainda estava na chaminé quando Josh subiu no telhado. Andrew chegou a ser ouvido, mas foi liberado posteriormente. Algumas pessoas lembram que ele viajou por meses na época do sumiço de Josh e só reapareceu tempos depois, mas alguns conhecidos disseram que ele estava internado em uma clínica psiquiátrica para tratar de problemas com drogas. Algumas pessoas chegaram a relatar que, em uma bebedeira, Andrew disse que queria dar um fim à vida de Josh por ele ser popular demais. Porém, na época, os jovens levaram isso como uma brincadeira mórbida na época. No fim, sem provas e dado o passar dos anos, ninguém foi indiciado pela morte do jovem Joshua. Até onde se sabe, Andrew de vez em quando ainda é internado em clínicas psiquiátricas. Inclusive, ele tentou cometer suicídio várias vezes. Segundo alguns conhecidos, ele ainda está disposto a dar o seu depoimento e diz claramente que não tem nada a ver com o ocorrido. O caso de Joshua Maddox é totalmente desconcertante por várias razões. Parece bastante seguro presumir que Chuck Murphy deve ser acreditado sim com relação à malha de ferro na chaminé. Afinal, qual seria a razão dele negar tal fato? No entanto,
Quando se começa a considerar outros fatores externos, como as roupas à beira da lareira, a posição fetal de Josh, os relatos sobre Andrew, o maior mistério talvez seja por que Josh foi até a cabana. O caso foi novamente encerrado com a conclusão de morte acidental como anteriormente, e ainda não se sabe se ele poderá ser reaberto, embora nos últimos 2 anos ele permaneça um caso frio e sem conclusões oficiais. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. São eles: André Luiz, Glauciele Fernanda, Angélica Lira, Rosana Castro, Araceli Santos, Márcia Parente, Emerson Arantes, Aurélio Arima e Viviane Raíssa. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link direto para o nosso blog. Lá você terá acesso a todas as nossas redes sociais. Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.